Olá, ouvintes! Está começando mais um Papo Mais, o podcast da CISP que conecta você às transformações reais do mercado. E hoje o tema exige a atenção de qualquer gestor financeiro: inadimplência, recuperação judicial e, principalmente, o risco de acreditar que sua empresa está protegida, quando na prática não pode estar. Verdade. A gente vai falar sobre comportamento do devedor, setores em alerta e, principalmente, o que realmente funciona ou não quando o assunto são garantias. Bom, para esse papo, hoje nós recebemos o Dr. Alan, especialista em recuperação estratégica de recebíveis há mais de 25 anos, CEO da OTJ Advogados, com atuação em todo o Brasil, e ao longo da sua trajetória estruturou metodologias próprias voltadas à antecipação de riscos, bloqueio estratégico de bens, recuperação de ativos e redução de perdas com inadimplência, ajudando empresas de diversos segmentos a transformar o jurídico em uma área geradora de resultado financeiro. Dr. Alan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado a Kemi, Thiago, pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui nesse momento e neste canal de comunicação, podcast Pode Mais, né, da CISP. Então é um privilégio para mim ter esse momento com vocês e também poder passar um pouquinho aí do que a gente tem de percepção de mercado, comportamento do devedor, enfim, estratégias de recuperação de ativos, evolução judicial e legislativa em relação à recuperação de crédito. Então, estou muito feliz por este momento. Que maravilha, seja muito bem-vindo. Então, vamos começar. Doutor Alan, o que mais te chamou a atenção na evolução das empresas em dificuldades financeiras dos últimos anos? O que mais me chamou a atenção e tem me chamado a atenção são dois movimentos. O primeiro dele diz respeito ao uso da tecnologia a favor da análise de crédito e da própria recuperação de recebíveis, e por outro lado, e aqui é um ponto de atenção e de cuidado, ainda uma deficiência de formação de profissionais nessa área. Então, são dois pontos relevantes. Por um lado, nós temos um avanço tecnológico e de mecanismos bastante sensível. Por outro lado, entendo que a formação dos profissionais que atuam diretamente na área, na análise de crédito, ela ainda é um tanto quanto precária. Isso não diz respeito exclusivamente ao profissional em si, mas também da atuação das empresas em buscar dar essa formação, dar o treinamento ideal, estar atenta à evolução deste setor e projetar também sua adequação à nova realidade. Doutor Alan, diz para a gente hoje quais são os setores que mais preocupam do ponto de vista jurídico-financeiro. Os setores, se analisarmos internamente dentro da empresa, né, no olhar de quem concede o crédito, efetivamente o alerta sempre vai para o comercial, evidentemente, né? Verdade. Porque o comercial, e eu sempre, quando trabalho essa questão da formação dos profissionais que atuam na área, não se restringe exclusivamente aos profissionais, os analistas de crédito, enfim, o time de cobrança, mas também chega ao comercial, porque muitas vezes, e a gente sabe e percebe isso no dia a dia, né, o comercial ele quem capta as primeiras informações que vão para o cadastro, né, as informações que dão o sentido do crédito, né, de elevação, estagnação ou redução de crédito. Ele capta muita informação lá na ponta, e essa informação, se ele não souber levá-la com qualidade para o financeiro, nós acabamos sempre tendo
prejuízos com uma liberação não tão qualificada, né? Então, se a formação chegar aos profissionais da área comercial, acho que trabalhando aí em equipe, a gente consegue reduzir a inadimplência, ter uma venda mais saudável, inclusive com alavancagem de vendas em ambientes mais propícios para o adimplemento, né? Não tem segredo, né? Não, é o comercial e o crédito junto. Não perfeito, andam juntos. Muito, a gente, nos nossos momentos de interação com o mercado, a gente percebe que hora por outra, uma certa rixa, né? É um debate entre os dois departamentos, quando na verdade deveria ser o contrário, né? Uma união, né? Um trabalho efetivamente em equipe, e aqui não estou usando um discursinho da moda. Pelo contrário, tem que haver a sintonia e a sinergia para que se encontre o melhor ambiente de análise e recuperação de recebíveis, né? Não tem segredo, né? E doutora Alan, na sua opinião, o devedor mudou de comportamento nos últimos anos? Mudou sem dúvida nenhuma. Obviamente que a velocidade de informação e de ferramentas que trazem conhecimento atinge a todos, né? E o devedor, via de regra, é uma pessoa que sempre está imbuída, né? Quando age de má fé, ou mesmo até eu faço aqui uma observação, mesmo nos casos em que o débito, a inadimplência não partiu de um ato de má fé explícito, né? Ele acaba indo se informar quanto à forma que ele vai lidar com essa inadimplência, né? E hoje, então, quando ele age de má fé, ele já procura estruturar ao máximo, né, a forma como ele vai aplicar o golpe, né, criar a fraude em si, e mesmo quando ele não age, é um devedor que não está imbuído de má fé, mas ele efetivamente se encontra numa posição em que exige dele uma estruturação, um planejamento, ele o faz buscando a melhor informação, melhor aconselhamento, e aí um cenário muito, muito significativo neste sentido é o ambiente de recuperação judicial, né? Nós tínhamos até um tempo atrás um ambiente em que as empresas, quando entravam em crise financeira, elas buscavam a recuperação judicial como mecanismo de solução de sua crise no afogadilho. E isso tinha um aspecto, claro, em alguns casos negativo, porque tardiamente para o devedor, mas também positivo no sentido de que não estruturavam exclusivamente com o fito de melhorar seu desempenho financeiro. E hoje o que a gente percebe é que pela popularização da recuperação judicial, inclusive viemos de um ano de recorde, né? Um número extremamente alto de recuperações judiciais, e aliás esse primeiro trimestre já dá o indicativo que teremos um novo ano de recorde, né? Mostra que boa parte das empresas estão se aproveitando deste mecanismo jurídico para aplicar golpes, para efetivamente mudar o seu contexto. A crise em si não justificaria, ou mesmo que justificando o processo de recuperação judicial, ela não justificaria a forma como isso é feito, né? Com a alavancagem de compras, com a estruturação do chamado colchão de liquidez, em que ela acaba adquirindo um estoque muito maior do que é o habitual ou a realidade de vendas dela, deixando muitos prejuízos. Então, houve sim uma mudança de comportamento clara neste sentido. Tanto no sentido de buscar mais informação e arquitetar melhor o golpe. Ou a fraude, quanto no manejo dos mecanismos jurídicos que permitem ele se esquivar da sua obrigação financeira ou tratá-la de uma forma muito mais branda,
do que deveria ser. Certo. Bem. Doutor, sobre a inadimplência, podemos dizer que hoje ela está mais profissionalizada? Sim, sem dúvida nenhuma. Gente. Sim, sem dúvida nenhuma. E é por isso que requer do nosso profissional, do nosso analista de crédito, do gestor de crédito e cobrança, também um perfil de muito estudo, muita atenção à evolução tecnológica, enfim, sem dúvida nenhuma, o outro lado se modernizou, se preparou e cada vez mais do lado de cá nós também precisamos acompanhar o movimento. E o que é legal neste cenário é que cada vez mais nós temos mecanismos, né, e ferramentas extra e judiciais que nos permitem também fazer o rastreamento de recursos financeiros, de recursos patrimoniais do devedor, do inadimplente, para a recuperação do nosso ativo. Ou seja, não é só inadimplente, né, que está profissional. O outro lado também tem que estar, senão Perfeito. você não perde. Exatamente, aqui. E, assim, além desses exemplos que você deu, o que uma empresa precisa fazer para não ser surpreendida por uma recuperação judicial de um cliente? Eu acho que o primeiro ato parte efetivamente de conhecer o cliente. E o conhecer o cliente, obviamente, ele começa no cadastro. No cadastro. É no cadastro que a gente acumula informações que, se bem tratadas, serão relevantes para o tratamento do crédito. E no cadastro você já consegue identificar se essa empresa ela é uma candidata a sem dúvida abrir uma RJ e assim, a empresa pode negar então a entrada dessa empresa no cadastro? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Analisando o que há risco, ele serve justamente para isso, né? Para que ela... Então, o cadastro é fundamental. Isso, cadastro fundamental. Eu diria assim, eu tenho uma visão um pouco fora da curva em relação a isso. Eu entendo assim, entendeu que a empresa tem alto potencial de inadimplemento, alto potencial até mesmo para uma recuperação, ou pior, está em recuperação, ou já tem seus birôs de crédito negativados, informações da CISP já mostram uma exposição, eu diria que não se corta o fornecimento, o que se corta é o crédito. E como você fornece? Venda à vista, venda mediante pagamento antecipado. Em alguns cenários, inclusive, a gente orienta os nossos clientes a vender sim para, por exemplo, empresas em recuperação judicial, mas venda num ambiente em que você analisa a recuperação, entende se ela foi, né, está sendo, foi bem estruturada e está sendo bem administrada, porque neste cenário aí já passou o grande momento de risco. O risco era antes, até o ingresso da recuperação. Se ela foi bem estruturada, dificilmente haverá um novo inadimplemento, porque o devedor já está tendo benefício legal e judicial para a estagnação daquela crise, para tratamento daquela crise que ela possuía antes. Se ele voltar a ter um novo inadimplemento no pós-recuperação, possivelmente será decretada, convolada a recuperação em falência judicial. E naqueles casos em que é uma recuperação bem administrada, dificilmente o credor, o próprio devedor, a própria recuperanda irá querer fazer isso, né? Então, é bem importante entender esse contexto, porque em alguns ambientes, uma vez feita uma boa análise do devedor em si, do seu contexto, talvez o que a gente precisa é só mudar a forma como a gente vai efetuar essa venda, a forma como a gente vai estabelecer o pagamento, a recuperação do nosso crédito de venda, né? Certo. Doutor, falando sobre garantia, qual que é a diferença entre ter a garantia e estar protegido de verdade? Perfeito, excelente pergunta, Thiago. A grande diferença é na natureza da garantia
solicitada junto ao devedor, ao cliente em si, né? Ainda que num momento em que o débito não exista, né? Porque da natureza desta garantia, e isso é fundamental entender. Existem garantias que são de péssima liquidez ou de péssima execuibilidade. E existem garantias que têm uma liquidez muito maior e que permitem uma recuperação do ativo de forma muito mais célere. Por exemplo, o que os bancos fizeram nos últimos anos? Eles migraram da garantia hipotecária, né, da mera hipoteca registrada sobre o imóvel, para a alienação fiduciária em garantia. A alienação pressupõe uma transferência prévia, né, estabelece uma transferência prévia do bem para a propriedade, digamos assim, do credor, né, e que permite depois, na sequência, com uma mera notificação, você convolar ou você constituir efetivamente a propriedade. Então, primeiro, e não se submete, por exemplo, à recuperação judicial. Então, num ambiente assim, evidentemente que a proteção do credor é muito maior e ela é efetiva, respondendo à tua pergunta. Ao passo que na hipoteca eu tenho mera garantia, eu preciso executá-la, eu preciso fazer valer os meus direitos dentro de um processo judicial que, via de regra, tende a ser longo, né? E é para só então, passado um bom período, e aí, diga-se de passagem, muitas vezes anos, é que eu consigo trazer o dinheiro para dentro de casa, né? Já no ambiente de alienação fiduciária, eu já tenho a propriedade do bem, eu preciso cumprir apenas requisitos formais para consolidá-la. Então, a liquidez desta proteção é muito maior. Muito bom. Interessante. E quais as garantias que não entram na recuperação judicial? Hoje, essencialmente, a alienação fiduciária, né, que ela pode ser de imóveis, veículos ou até mesmo de crédito, né, e aí usando para a indústria, né, para o público da CISP. Hoje o marco legal das garantias trouxe o benefício da alienação de poder usar os próprios créditos de recebíveis de cartão de crédito como garantia. Então isso evita e beneficia as empresas, de modo geral, a recuperar o crédito, evitando a recuperação judicial. Além disso, nós temos o ambiente das garantias de terceiros também, quando o patrimônio vem de um terceiro, sobretudo a pessoa física não entra em recuperação judicial, né? Ou de terceiros, outras empresas, outras PJs. O grande problema, e muitas empresas confiam, vou pegar a garantia de uma holding patrimonial do meu cliente para fornecer um volume maior de mercadorias. O que a gente tem visto ultimamente é um movimento que não existia até bem pouco tempo atrás no âmbito da recuperação judicial. A recuperação judicial ela era ingressada apenas em nome da empresa operacional, aquela que constitui o endividamento direto, né? Mas, ultimamente, isso mudou, tem abrangido também as empresas quando decidem, os grupos empresariais, quando decidem entrar em recuperação judicial, muitos deles tem incluído no litisconsórcio ativo desta ação, né, as suas empresas patrimoniais também. Então, não entra apenas a empresa operacional, entra a patrimonial, a holding, enfim. E aí você pegou uma garantia de terceiro de uma PJ, que é a própria holding.
e aí acha que está seguro, porque a tendência operacional é entrar em recuperação judicial, e quando vê, a holding também está em recuperação judicial. Então tem que tomar cuidado. Via de regra, se o terceiro não entrar ou não puder entrar em recuperação judicial e ele possui patrimônio sólido, perfeito. Agora, caso contrário, eu diria que a melhor das garantias aí é, evidentemente, a alienação fiduciária de algum bem, de algum patrimônio. Certo. E, doutor, a alienação fiduciária, ela realmente permite retomar o bem mesmo durante a recuperação? Permite, sim. Hoje a gente já tem inúmeros casos bem emblemáticos de recuperação mesmo no ambiente. O único, porém, neste cenário, ele diz respeito ao fator de que no ingresso da recuperação judicial, a empresa em recuperação, ela pede uma liminar de proteção patrimonial sobre bens essenciais. E uma vez constatada a essencialidade, o juiz defere geralmente até o prazo de aprovação do plano de recuperação. Depois ele permite que o processo siga, tá? Aí é uma tendência de seguimento da ação. Quanto é esse prazo via de regra, Tiago? Esse prazo, em média, leva de 6 meses a 1 ano, que é o prazo de ingresso da recuperação, a apresentação do plano de recuperação judicial em 60 dias e designação da Assembleia Geral de Credores até 180. Por que a gente fala em até 12 meses em média? Porque é o que o judiciário tem usado como prazo médio, e aí também tem alguns atos de postergação, adiamento ou redesignação da Assembleia, que levam até 1 ano, em média, a Assembleia e a homologação do plano de recuperação. Depois disso, o credor pode seguir normalmente com o ato em si de consolidação patrimonial da alienação, tá? Esse é um ponto. Também, em alguns casos, essa mesma suspensão da exigibilidade dos créditos, ela funciona para as garantias de terceiro, quando determinada a essencialidade de bens, tá? Então, é importante aqui o credor, tá? O credor estar muito atento a demonstração de que o bem não é tão essencial assim. Nós já tivemos cenário, por exemplo, de transportadora em recuperação judicial, em que boa parte da frota estava ociosa. Então, e foi declarada a essencialidade da frota. Seria supor mesmo, porque o caminhão para uma transportadora, ele é um item essencial, né? Contudo, com a demonstração de que nem toda a frota era usada habitualmente pela empresa, a gente conseguiu seguir posteriormente com o ato de consolidação da garantia por conta dessa impugnação da essencialidade. E existe diferença entre garantia real e garantia pessoal nesse cenário? Sem dúvida, sem dúvida. A garantia pessoal, ela diz respeito essencialmente por exemplo, ao aval, né? Então, eu estou garantindo o crédito e não, a rigor, diretamente o meu patrimônio, né? A garantia real, ela difere disso na medida em que o meu patrimônio efetivamente responde pela dívida. Então, claro, se eu sou um empresário ou detentor de um grande patrimônio, a garantia pessoal, ela pode ser interessante, sim, sem dúvida, né? Mas, via de regra, ela não garante ao credor um bloqueio imediato do meu patrimônio pessoa física, entendeu? Então, eu tenho uma segunda camada a seguir, eu tenho que chegar até o patrimônio. Não é um ato tão complexo,
mas, sem dúvida, é um movimento a mais necessário a fazer. Enquanto a garantia real, por si só, ela já está focada num patrimônio específico que, por certo, foi avaliado antecipadamente, foi analisado como viável para a garantia do crédito, né? Particularmente, dizer assim, é melhor um ou outro, naturalmente seria a garantia real, tá? Contudo, também tem um outro fator, né? Então, eu pego, por exemplo, voltando ao exemplo da frota, né? Eu tenho veículos no meu nome, veículos de alto valor, né? Então, eu posso, numa garantia real, pegar bens, né, para esse patrimônio, mas ele se dilapidar de alguma sorte. Ontem mesmo eu analisei um imóvel que foi um grande shopping de desconto que hoje ele está deteriorado, entendeu? Então ele perde valor, ele perde liquidez, né? Ele perde muita liquidez. Agora, na pessoal, eu posso ter todo o patrimônio da pessoa física à minha disposição, não só um imóvel ou um veículo, eu tenho outros bens que se sujeitam à garantia. Sim. Então, depende muito do cenário e do contexto. Por isso que é um trabalho também importante de ser feito com o financeiro e jurídico juntos, para que essa análise seja qualificada. Eu acho que o trabalho dos dois traz muito resultado, né? E eu prego muito isso, a equipe multidisciplinar da análise de crédito. Certo. E hoje, doutor, qual seria o combo ideal de garantias para o gestor de crédito? Para o gestor de crédito, eu diria, se for garantia efetiva, sem dúvida nenhuma, a alienação fiduciária, né? A alienação fiduciária é o melhor ambiente. Melhor cenário, né? Primeiro, que me permite trazer liquidez mais rápida ao bem que eu peguei em garantia. Segundo, que não me sujeita à recuperação judicial. Terceiro, que pode evitar o ambiente judicial, e isso acelera muito as coisas, simplifica demais o ambiente. Então, eu diria que isto sim. Pode-se agregar também a garantia de avais de sócios? Sim, pode. Ou de outros patrimônios? Sim, pode, né? Não supera a qualidade da alienação fiduciária, mas você pode estabelecer isso como ato adicional. Tem que cuidar sempre que o judiciário, hoje nós temos jurisprudências que são desfavoráveis à dupla garantia, enfim, então esse cenário deve ser observado no momento de estabelecimento desse combo. Okay. Perfeito. E, doutor Alan, se você tivesse que dar um conselho direto para um gestor de crédito, o que ele precisa mudar imediatamente numa concessão de crédito? Imediatamente, eu não diria mudar, depende muito de cada ambiente de negócio, mas eu diria assim, ter uma atenção, uma revisão própria do cadastro, e não apenas aquele cadastro inicial em que o vendedor ou o representante comercial, o consultor de vendas, capta os dados e envia para a empresa para ela estabelecer o primeiro crédito. A revisão cabe aqui à atualização cadastral. E eu diria que essa atualização ela tem que ser cada vez mais curta, né? Ela não pode ser feita a cada 2, 3 anos, muito pelo contrário. Eu acho que eu entendo que a anual já está no limite do que seria aceitável. A gente vê muita mudança acontecendo em curto espaço de tempo, né? Um mercado, por exemplo, que está sendo altamente impactado é o mercado de energia do Mercado Livre agora, e por uma mudança muito recente de legislação. Então, eu fiz a minha última análise de crédito para um cliente deste setor há 1 ano atrás. Talvez a realidade de 1 ano atrás não seja a realidade atual. Então, nesse cenário, eu diria, o primeiro movimento é olhar para a análise de crédito
Então, ter um foco neste aspecto. Outro movimento, né? A régua de cobrança, né? Acelerar os atos de implementação de cada movimento da régua de cobrança. O timing de envio a protesto, o timing de envio à cobrança judicial, extrajudicial, o ato de envio à cobrança judicial, também eles devem ter um marco muito claro e muitas vezes curto. Eu acho, sim, que a gente precisa ter balizas, né, termos, né, ou seja, momentos, 5 dias para o protesto, 30 dias para sair da cobrança interna para ir para uma extrajudicial, X dias para ir para o jurídico se nenhuma das anteriores funcionou. Ótimo, isso é importante. Contudo, mais importante do que isso é você estar atento a certos movimentos que determinam a aceleração e o encurtamento desses prazos. Por exemplo, no ambiente em que você percebe que há movimentação rápida do devedor no sentido de estruturar uma recuperação judicial, se você cumprir a régua de cobrança dentro do seu tempo pré-definido, provavelmente quando chegar ao jurídico para uma cobrança judicial, este devedor já estará em recuperação judicial. E aí a tua probabilidade de recuperação integral do crédito e de forma veloz diminui. Sensivelmente. Então, precisa acelerar estes movimentos. Né? Antes da reforma da Lei de Recuperação de 2020, a gente tinha um cenário em que se permitia ainda o arresto, por exemplo, de bens do devedor, até o deferimento da recuperação. Então, ele entrava em recuperação, por exemplo, entrou hoje, até deferir, geralmente leva 10, 20, 30 dias a depender do juízo. Então, nesse espaço de tempo, a empresa tomou conhecimento que o devedor entrou em recuperação, eu consegui acelerar uma cautelar de arresto e cumpri-lo antes do deferimento. Hoje não dá mais, porque geralmente há aqui uma liminar que estabelece uma segurança ao devedor de imediato e a previsão expressa agora na lei de recuperação de que não é possível arresto nesse momento. Okay. Doutor, qual tendência você enxerga para o futuro da inadimplência e da recuperação judicial no Brasil? Tá. Tendência, eu vejo como uma facilitação de instrumentos e ferramentas de informação quanto a patrimônio e movimentação do devedor. Então, eu acho que o viés antes, que era muito favorável ao devedor, no sentido de que o analista de crédito, o agente de crédito e cobrança tinha um mínimo de informação e o devedor, por outro lado, podia se movimentar com mais calma para estruturar sua fraude, seu golpe, enfim, ou até mesmo seu inadimplemento, agora mudou. Hoje, pelo volume de informações e pela qualidade de informações que a gente tem disponíveis em ambiente eletrônico, ou seja, sem precisar mandar um investigador lá na sede do devedor ou supervisor de vendas, área comercial, para entender qual é o cenário, é muito maior. E isso, claro, para as empresas que se estruturarem, para os profissionais que buscarem conhecimento e tecnologia, tende a melhorar muito. A gente já vê isso significativamente dentro do escritório. As empresas que aprendem a fazer esse movimento reduzem sensivelmente a inadimplência. Né? Então, é um bom cenário. Fica a dica, né? Doutor Alan, e para fechar, se você fosse um gestor financeiro hoje, olhando para todos os processos que você vê, você venderia mais ou protegeria melhor?
Dá para colocar um misto dos dois aí? Não, aí você que vai me dizer. Porque, na verdade, eu me considero um empreendedor. E todo empreendedor gosta de vender. É verdade. Então, mas tem que se proteger também. Claro, sem dúvida nenhuma, a proteção é essencial, porque nós não podemos usar da coragem dos tolos, né? Não. A nossa coragem, ela precisa necessariamente ser competente, né? A famosa coragem competente do Mário Sérgio Cortella, né? Você é isso aí. não pode relegar a análise de crédito, a venda, a um ato de sorte, né? Muito pelo contrário, ela está sustentada na competência do comercial que ao abrir, o cliente coletou bons dados, ao insistir por uma venda melhor, fez uma análise de campo que permite dar mais elementos, subsídios, né, para o analista de crédito, o agente de crédito, analisar essa venda, a qualidade do adimplemento desta venda, e, acima de tudo, também a gente conta com a coragem competente do próprio profissional da área financeira, que busca conhecimento, que busca informação, que busca tecnologia e consegue fazer uma análise protetiva do ambiente empresarial. E eu acho que aí que mora aquele debate interno que a gente falou no início, né? Ambos estão imbuídos do mesmo cenário. O comercial quer vender com resultado, porque ele é muito cobrado por uma inadimplência. Ele tem um dispêndio de energia enorme, ele compromete o resultado da operação quando vem o inadimplemento. E a cobrança, efetivamente, tudo que ela não quer neste combate é chegar ao ponto de ter que usar de ferramentas jurídicas extra ou judiciais para recuperar. Então, vender de forma inteligente permite vender mais e vender com proteção, né? Nós temos um ambiente muito claro no Brasil que nos permite hoje entender quais são os mercados que estão mais saudáveis, né? Por exemplo, se pega crises pontuais em estados diferentes, né? Então, o que eu faço? Eu reforço a venda daquele estado, naquela região que eventualmente foi impactada por um ambiente climático, ou não, eu vou para outras regiões e reforço venda em regiões em que o desenvolvimento é pujante neste momento. Talvez o meu foco seja esse, eu olho com mais proteção para a região que enfrenta a crise e olho com mais energia de vendas para a região que tem um alto potencial. Ou mesmo se transfere para clientes que tem um nível de gestão e de crescimento muito mais qualificado em relação a outros que são mais ousados, né? Então, posso potencializar, né? E essa revisão de crédito ela é importante, porque me permite potencializar a venda num cliente saudável e diminuir ou segurar as pontas num cliente. Só que para isso, e já terminando, desculpe até pela extensão aqui da palavra, mas acho que para isso é fundamental que o profissional da área financeira de análise de crédito e cobrança, ele entenda muito bem do segmento do seu cliente, né? Eu digo muito isso em palestras, né? Por exemplo, se eu sou uma indústria e vendo para o canal indireto, para o distribuidor ou para o canal direto varejo, é minha obrigação, por exemplo, a ler com frequência uma Super Hiper, uma Varejo SA, uma revista de distribuição da BAD, porque ali tem muita informação qualificada. E a informação tu não vai encontrar ali publicada, evidentemente, que tal empresa está quebrando, muito pelo contrário. Eu sigo estes meios muito na mídia e a gente vê muito eles divulgando o crescimento, né? Só que ali você obtém muita informação, por exemplo, um varejo médio. Qual
o volume de venda por metro quadrado? Qual o volume médio de venda por checkout? Qual o volume médio de venda por funcionários? A ABAD está publicando agora o ranking nacional. O ranking nacional me permite entender faturamento, estrutura, frota, número de representantes comerciais ou vendedores. A partir daí eu tenho as médias. Eu tenho as médias do distribuidor ou do atacadista para saber. Entendeu? Se ele está indo bem ou está indo mal. Qual a condição financeira dele ou não, com outros recursos além da análise de crédito focada no cadastro, no birô e tudo mais. Então, se eu for um profissional atento a isso e que busca informação, obviamente eu vou enriquecer meu repertório para ter uma análise de crédito melhor e mais saudável. Ou seja, né, recurso tem, né? Tem. Muito bom. Doutor, infelizmente, o papo está chegando ao final, um papo muito esclarecedor. E antes de encerrar, queria pedir para a nossa audiência seguir as nossas redes sociais. Estamos no LinkedIn, Instagram, YouTube. Tem diversos conteúdos para vocês acompanharem. Então, sigam a gente nas nossas redes e queria abrir o espaço para você divulgar as suas redes, onde o pessoal Perfeito. te encontra. Da mesma forma, então, as nossas redes aos ouvintes, e mais uma vez, obrigado aí pela atenção e pelo seu tempo. Então, do escritório no Instagram, e indico de imediato o Instagram, que direciona para as demais, @OTJ-advogados. O de ovo, T de tatu, J de janela, advogados. E a minha pessoal é @AlanCarlosOrdakovski. Tá? Quero ver vocês acertarem o Ordakovski. Dá para entrar, o macete então vai pela OTJ, é o link que liga com o escritório. Né? Doutor Alan, muito obrigada, foi um prazer te receber. As portas estão abertas para um próximo podcast? Sem dúvida alguma. Obrigado, doutor. Muito obrigada. E para você que nos ouve, até o próximo Até mais, Papo gente. Mais. Tchau, tchau. Muito obrigado. Muito obrigado.